Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre uma verdade poderosa. Deus é soberano, conhece todas as coisas e cumpre seus planos no tempo certo. Muitas vezes, olhamos para a nossa vida e não entendemos os caminhos de Deus. Às vezes, Ele usa situações, pessoas e acontecimentos que nós jamais imaginaríamos para cumprir aquilo que já estava determinado em Sua vontade. A palavra de Deus nos mostra em Isaías que não há outro Deus além do Senhor. Ele governa a história, dirige os acontecimentos e realiza seus propósitos com perfeição. Nesta reflexão, vamos meditar sobre uma mensagem baseada em Isaías 45, conectando outras passagens bíblicas importantes. E também aprender princípios preciosos em 2 Coríntios capítulo 11, especialmente sobre fidelidade a Cristo, discernimento espiritual, cuidado contra enganos e perseverança na fé. Então, abra o seu coração, acompanhe esta mensagem até o final e permita que Deus fale com você através da sua palavra. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versos 6 e 7. O Senhor declarou que usaria Ciro para cumprir tudo o que lhe agradava. Isaías capítulo 44, versículo 28. Este rei, que acabou com o cativeiro do povo na Babilônia, é chamado pelo nome muito antes do começo do cativeiro, e, portanto, séculos antes de seu nascimento. A misericórdia de Deus manteve esse Salvador na reserva, por assim dizer, durante toda a duração do castigo de Israel. Por meio desta revelação pessoal de Ciro, o Senhor aproveitou a oportunidade para confirmar que não há Deus além dele. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Isaías, capítulo 45, verso 5. Esta verdade também aparece em 1 Coríntios, capítulo 8, versos 4 ao 6. Quando a palavra nos ensina que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem tudo existe. Também em Efésios capítulo 4, verso 6, somos lembrados de que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E não foi apenas aos judeus que Deus se fez conhecido, mas também aos gentios, grupo do qual fazemos parte, muito antes de termos nascido, antes da criação do mundo, na eternidade, o nosso nome já estava na mente de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículos 8 ao 10, vemos que Deus revelou por meio de Cristo a riqueza da sua graça e o seu plano eterno, manifestando sua sabedoria até mesmo por meio da igreja. Ele também determinou realizar tudo o que lhe agradava por meio de nós no tempo certo. Assim como Davi serviu a sua geração conforme o propósito de Deus, como está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 36. Também devemos perguntar: será que cada um de nós, na situação em que vive e com as habilidades que possui, está disposto a cumprir a vontade de Deus em sua vida? Os versículos 9 e 10 de Isaías 45 confirmam a loucura daqueles que tentam contender com o Deus Criador e Soberano. Em Romanos, capítulo 9, versículo 20, nos lembra: quem és tu, ó homem, para Deus replicares? Isso nos ensina que não somos maiores que Deus, não conhecemos mais que Deus e não podemos julgar os caminhos daquele que nos criou. A mensagem que hoje nos mostra que Deus é soberano sobre a história. Ele chamou Ciro pelo nome antes mesmo de seu nascimento e o usou para cumprir um propósito específico. Isso nos ensina que Deus não improvisa. Ele sabe o que faz, quando faz e por que faz. Isaías 45 nos lembra que o Senhor governa sobre reis, nações, tempos e acontecimentos. Ele abre portas, levanta pessoas, permite processos e conduz a história para cumprir sua vontade.
Quando ligamos essa verdade a 2 Coríntios capítulo 11, vemos outro tema muito importante: o cuidado para não nos afastarmos da simplicidade e pureza que há em Cristo. Paulo demonstra zelo pela igreja, porque havia pessoas sendo enganadas por falsos ensinos, aparências espirituais e mensagens que desviavam o coração do verdadeiro evangelho. Assim como Isaías mostra que só há um Deus verdadeiro, em 2 Coríntios capítulo 11 nos alerta contra qualquer ensino, pensamento ou influência que tente nos afastar de Cristo. Paulo compara esse perigo à forma como a serpente enganou Eva, mostrando que o inimigo continua tentando corromper a mente das pessoas e afastá-las da verdade. O capítulo também mostra que seguir a Cristo não significa viver sem lutas. Paulo fala sobre sofrimentos, perseguições, perigos, fraquezas e dificuldades. Mas mesmo assim, ele permanece fiel. Isso nos ensina que a verdadeira fé não se firma em aparência, conforto ou elogios humanos, mas na fidelidade de Deus. Princípios que podemos colocar em prática. Reconhecer que Deus é soberano. Isaías 45 nos ensina que Deus governa a história. Nada foge do seu controle. Mesmo quando não entendemos, ele continua agindo. Confiar que Deus cumpre seus planos no tempo certo. Ciro foi chamado pelo nome antes de nascer. Isso nos lembra que Deus já conhece o amanhã e prepara caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Não contender com Deus. Romanos capítulo 9, versículo 20 nos chama à humildade. Não devemos tratar Deus como se ele precisasse nos dar explicações sobre tudo. Devemos confiar em sua sabedoria. Viver o propósito de Deus em nossa geração. Atos capítulo 3, versículo 36 nos mostra que Davi serviu a sua geração, conforme a vontade de Deus. Nós também precisamos perguntar: estou usando a minha vida, dons e oportunidades para servir ao Senhor? Guarda o coração contra enganos. 2 Coríntios capítulo 11 nos alerta que nem toda mensagem bonita vem de Deus. Precisamos discernir tudo pela palavra e permanecer firmes no verdadeiro evangelho. Permanecer fiéis a Cristo mesmo nas lutas. Paulo enfrentou muitas dificuldades, mas não abandonou sua missão. A fé verdadeira permanece firme mesmo em meio às pressões. Lembrar que só há um Deus verdadeiro. Isaías 45:5, 1 Coríntios capítulo 8, versos 4 ao 6 e Efésios capítulo 4, verso 6 apontam para a mesma verdade. O Senhor é único, soberano e digno de toda a nossa confiança. Talvez você esteja tentando entender os caminhos de Deus na sua vida. Talvez existam situações que parecem confusas, portas que se fecharam, processos difíceis ou respostas que ainda não chegaram. Mas a palavra de Deus nos lembra que Ele é soberano, Ele conhece o começo e o fim. Ele sabe usar pessoas, tempos e circunstâncias para cumprir seus propósitos. O maior plano de Deus, porém, foi revelado em Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para salvar pecadores, morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou para nos dar perdão, salvação e vida eterna. Não permita que enganos, dúvidas ou influências afastem seu coração de Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só nele encontramos reconciliação com Deus, direção para a vida e esperança para a eternidade. Hoje, o Senhor também chama você para confiar nele, render sua vida a Cristo e viver conforme a sua vontade. Não lute contra Deus, entregue-se a Ele. O Deus que governa a história também pode transformar o seu coração. E se você já caminha com Jesus, fortaleça sua fé, permaneça firme na palavra, sirva a Deus em sua geração e confie. O Senhor continua cumprindo seus planos. Para um melhor entendimento da mensagem, convido você a ler 2 Coríntios capítulo 11 na Bíblia, com atenção e oração. Que Deus fale ao seu coração
e fortaleça sua caminhada com Cristo. Agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento e reconheço que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tu conheces o começo e o fim. Tu sabes o tempo certo, o caminho certo e o propósito certo para cada vida. Ajuda-me a confiar nos teus planos, mesmo quando eu não entender tudo. Livra-me da dúvida, do orgulho e da vontade de controlar aquilo que pertence somente ao Senhor. Senhor Jesus, guarda meu coração contra todo o engano. Que eu permaneça firme na Tua palavra, fiel ao verdadeiro Evangelho e sensível à Tua voz. Usa a minha vida para cumprir a Tua vontade nesta geração. Que meus dons, minhas oportunidades e meus caminhos estejam nas Tuas mãos. Eu entrego minha vida ao Senhor e confio no Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos ajude a confiar em Sua soberania, permanecer firmes em Cristo e viver o propósito que Ele preparou para nós. Se essa mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para não perder as próximas mensagens, clique no link na descrição para entrar em nosso grupo. Que Deus te abençoe.